Antes de bebermos juntos e compartilharmos o chimarrão desta terça-feira, permitam-me que, sem querer chatear, sem querer, digamos, tirar a paciência de vocês, mas contando com o carinho e a solidariedade de vocês, que são muito fortes, eu peço que lembrem-se sempre de dar likes aqui, e de se inscreverem no canal, de tocarem o dedo aqui no sininho para receberem as notificações dos vídeos diários que postamos aqui. De fazer os comentários. Quando vocês fazem comentários aqui, todos são muito dignos, muito inspiradores, muito animadores, porque confortam a gente no trabalho que se faz aqui, e de compartilharem finalmente os vídeos, né? Conto com o compartilhamento de vocês, porque isso ajuda também no debate que fazemos e na movimentação do canal aqui. Pois o nosso tema não é novo, mas tratar dele é uma necessidade premente de salvação nacional e popular, salvação da economia brasileira, da independência brasileira. Trata-se da dupla cafajeste, a dupla destrutiva, destruidora, arrasa-pátria, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Todos nós sabemos, portanto vocês sabem, então não tratarei de coisas que sabemos, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou todas as provas da Lava Jato, controladas por esta dupla de demolidores, destruidores do passado, do futuro e do presente, por considerá-las inválidas, imprestáveis. Portanto, tudo que esta dupla fez, e aqueles comparsas deles, inclusive lá na região 4, em Porto Alegre, não vale absolutamente de nada por todas as porcarias que produziram, com prisão de inocentes, com torturas, com delações absolutamente sob base da chantagem, da mentira, da distorção, da enganação, como vem sendo provado cada vez mais com relação ao marreco de Maringá, Sérgio Moro, e o cumprido Deltan Dallagnol, que está fundando uma igreja para ele. Ele virou Jesus Cristo de uma igreja. Pois tratar dessa dupla, do sentido do alto teor da traição que eles praticaram, é uma necessidade de proteção para nós e de defesa nacional, visto que o que eles representam se encontra muito longe de acabar. Até porque, apesar de terem caçado Deltan Dallagnol como deputado federal, de ameaçarem de obrigá-lo a devolver todos os dinheiros, que são bilhões, 2,5 bilhões, roubados da Petrobras, das empresas. Apesar de tudo isso e dessa demora em punir Sérgio Moro, caçar seu mandato, juntamente com a sua consórcia, sua cônjuge, como ele diz, Rosângela Moro, isso tudo está muito demorado. Apesar de toda essa demora, a cassação desta gente, digamos assim, até a prisão e punição dessa gente, não acabará com o que eles representam. Então nós precisamos tratar disso. Por quê?
Porque afinal, e o tema é esse, no final eles são a traição ambulante que nasceu de amplíssimo acordo, negociação, relações sujas, perversas, porânicas, desde o Banestado, o Banco do Estado do Paraná, onde eles fizeram fortunas com uma gangue que eles montaram lá, depois se espraiando para todo o país. E eu faço uma relação aqui do que eles fizeram como relacionamento para destruir tudo que o povo brasileiro construiu até aqui. E em grande parte conseguiram. Então, o que eles fizeram é traição. Traição à pátria, traição ao povo brasileiro, traição a cada um de nós, traição a ti, traição a mim, traição aos nossos filhos, nossos netos, nossas netas, nosso futuro. Traição. Primeiro, porque mentiram e mentem, manipulando milhões de brasileiros e de brasileiras. Vocês se lembram, né? De toda aquela turba pelas ruas do Brasil, portando faixas e cartazes dizendo: somos milhões de Moro. Não é possível que todas aquelas multidões eram de pessoas totalmente mal intencionadas que coincidiam com as intenções desses destruidores do futuro e da pátria brasileira. Ali haviam milhões de pessoas enganadas, de fato contra a corrupção, que pensavam que eles tratavam de limpar o Brasil, por ignorância de todo quanto a tudo que representa esta crise que vem se arrastando sobre nós, com desemprego. Eles acreditaram que ali haveria uma possibilidade. Milhões de pessoas foram efetivamente enganadas pela traição à pátria, intencionalmente enganadas por aqueles que objetivavam fazer exatamente isso, enganar as pessoas. Isso é muito grave. Quem gosta de ser enganado? Quem gosta de ser traído? Quem se sente promovido sob a traição? Ninguém. E foi o que ocorreu com milhões de pessoas. Eu não me incluo porque sempre soube dos métodos, das procedências, da origem histórica, inclusive, desta turma lá no Paraná e no Brasil. Condenar as pessoas que foram às ruas em mobilizações que a esquerda não faz, não consegue fazer. Não é possível que se condene, porque o peso todo recai sobre estes monstros que traíram estas pessoas. Embora houvesse coincidência de pensamento e ideológica entre muitos que foram às ruas, transformando aquilo tudo no que veio a acontecer depois, que mencionarei também, é graças à traição à pátria promovida por esta dupla e pelos que com eles se enfileiraram nessa sujeira toda. A coincidência daqueles que se chamam de direita, que se acham conservadores, na verdade são pilantras, daqueles que acham que há corrupção, que aqueles que foram presos realmente eram corruptos. Esta coincidência foi usada inocentemente por esses monstros, estes bárbaros, esses bandidos de alta periculosidade. Eles são traidores da pátria porque articularam muito bem toda a mídia privada, sem deixar ninguém fora.
desde a gigantesca Globo com as suas comunicações cruzadas, rádio, jornal, várias TVs, TV aberta, TV fechada, TV a cabo, internet, tudo que a Globo tenha nas mãos, fazer acordo para enganar o povo brasileiro, usando canais que são concessão pública. Rádio e televisão são concessões públicas que deveriam ser usados a favor dos interesses públicos, interesses do povo, da nação, e não dos privilégios desses pilantras traidores da pátria, que usaram a mídia, e a mídia se prestou e os usou também para formar uma falsa opinião pública. Ou, como dizem alguns sociólogos, uma opinião publicada em cima daquilo que se publica. Não opiniões de pessoas bem informadas, de pessoas bem informadas, de pessoas capazes de analisar a realidade, mas formaram uma opinião pública que, passo a passo, foi se enchendo de ódio, foi se enchendo perversamente de divisão no país, porque se tornou uma falsa opinião pública. Na verdade, cabeças enxertadas com as sujeiras despejadas por esta dupla de criminosos, de bandidos, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e os seus capachos. E eles são traidores da pátria porque, na intimidade dos círculos da alta burguesia do Paraná e de outros lugares, eles fizeram chantagens. O famoso caso da cueca, num hotel com juízes que se reuniram, especialmente TRF4, se reuniram e foram gravados, filmados de cueca num hotel, dançando com prostitutas de luxo, e que depois Sérgio Moro usou para chantageá-los em favor da aprovação de prisões, de homologação, de delações injustas e mentirosas para prender inocentes e caluniar o país. Isto também é a chantagem em alta intensidade, também é traição. É uma forma de trair. O mesmo método que Sérgio Moro ameaça usar agora para não cassarem o seu mandato. Ele disse que tem uma bala de prata. E a bala de prata, todas as pessoas de bom senso entendem que é uma chantagem sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e sobre os senadores que podem ter o poder de caçá-lo. Eles extraíram a pátria por pavimentarem passo a passo, pedra a pedra, punhado a punhado do asfalto do golpe, para chegar em 2016 e fazerem o que aqueles calhordas, aqueles palhaços fizeram na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e depois do Supremo Tribunal Federal, que se calou para dar o golpe de Estado derrubando a presidenta Dilma e todas as conquistas mínimas que construímos até ali, começando a dilapidar o patrimônio público e a roubar adoidadamente tudo o que puder roubar. Aí sim, eles roubaram, sufocaram, estrangularam, esguelaram, esgualeparam a democracia para depois fazerem a festa. Eles fizeram isso passo a passo, calculadamente, porque foram treinados para chegar a esse ponto. No ponto de gerarem monstros
como o fascínora, o traidor, o mau caráter Michel Temer, que foi guindado de uma vice-presidência amarela, uma vice-presidência pálida e insignificante, para um golpe, para se transformar em presidente e aí atacar todos os direitos da classe trabalhadora, os teus e os meus, para nos deixarmos no estado em que nos encontramos, até quase todos morrermos contaminados pelo vírus, sem Ministério da Saúde e um SUS também atacado. E finalmente para chegar nesta monstruosidade que é Jair Bolsonaro. Eu tenho mostrado meu espanto aqui, e não custa repetir, que no futuro, quando lerem história desse momento que nós vivemos, e se depararem com o que ocorreu de se eleger Jair Bolsonaro presidente do Brasil, esta coisa desclassificada, não tem comparação na história da humanidade alguém que seja tão perverso, tão mau, tão odiento, tão fascista, mas que foi eleito por um povo enganado, manipulado, e por detrás de tudo isso há esse movimento de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Se quisermos misturar, misturemos Deltan Moro e Sérgio Dallagnol. Tudo dá na mesma. Eles são, finalmente, para elencar as decorrências, os desdobramentos da traição, eles são de alto teor de traição da pátria. Porque eles foram treinados pelos Estados Unidos, tenho vídeos aqui no canal, não contestados, que provam que ele realmente foi treinado pelos Estados Unidos. A professora Marilene Chaui produziu um vídeo em que ela denunciou isso com detalhes. Postei no meu blog e meu blog foi derrubado. Todas as provas, todas as pistas indicam que a traição à pátria chegou ao ponto de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol assumirem tudo que é de pior como fascínoras e entregarem o Brasil, o judiciário brasileiro, as lideranças nacionalistas brasileiras nas bandejas dos gringos, para que fossem decapitadas e assim tivessem um caminho livre para roubar o nosso país. Isto é muito grave. Isto merece punição, que em outros países é pena de morte. Mas punição aqui que signifique a morte política desta gente, porque realmente isto não é aceitável, não tem cabimento. Mas qual é a solução? Eu disse que esta gente, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, ou se quiserem, Deltan Moro e Sérgio Dallagnol, esta gente toda que é da mesma laia, da mesma sujeira, não menciono outros nomes aqui por falta de tempo, mas que são todos da mesma laia. Laia que está no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Laia que está no Judiciário, em amplas instâncias do Judiciário brasileiro. Laia que se encontra ativa e sujando através da mídia, continua ativa. Laia que continua ativa, mentindo, sujando e assustando as pessoas nas igrejas. Então, eles estão aí. Não será com a punição de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que esse ímpeto traidor será eliminado. Ele permanecerá
cultivando estes criminosos como heróis. Portanto, eles continuarão aí à disposição dos interesses internacionais para dinamitar o nosso país. Como resolver isso? Somente com o nosso povo mobilizado. E amanhã, quarta-feira, eu direi mais um pouco sobre o que é isso. Mobilização. Mobilização que eduque. E mobilização que una. Mobilização que levante as massas. Que tire os sindicatos das suas letargias. Que tire esses movimentos aí que tratam cada um da sua questãozinha e unifique todo o povo, para que permanentemente seja a base real do poder do povo, de onde deve emanar todo o poder, e não somente em seu nome, mas por ele seja exercido. Só assim nós mataremos esta cobra, nós levaremos o veneno desta cobra para os laboratórios ideológicos para serem estudados e usados contra a própria traição como antídoto destruidor do nosso país, da nossa pátria, das nossas vidas. Só com o povo mobilizado. Não tem saída. E nesse sentido, nós estamos eternamente de braços cruzados. Nós nos encontramos numa fase de acomodação. Nós nos encontramos numa fase de preguiça consumista, reclamando quando os preços das coisas, dos produtos sobem, e louvando quando descem, mas sem mobilização, sem luta. E isto é espaço aberto para o mal que essa gente fez e pode refazer. Abraços proféticos e revolucionários, e até amanhã às 10 horas com o programa Fala, Meu Povo.